Esse é o som do quebra-queixo. Se passou na sua rua, você já começa a escutar de longe, assim, ó, na primeira esquina, aí você vai marcando o som. Segunda esquina, opa, tá aproximando. Aí sumiu, você já fica preocupado, opa, será que o cara foi embora? Né? Já começa até a salivar, né? Já começa a salivar, ele já começa a imaginar o doce, e daqui a pouco, adivinha? Chega o som do quebra-queixo, você já corre para a rua, e quando você chega lá do lado de fora e vai ver, não é quebra-queixo, é cocada. Aí você fica super aborrecido, né? Você fica triste, muito chateado. Por que você fica chateado? Porque esse não é o som da cocada, não é o som da coxinha, não é o som do pastel, não é o som da paçoca. Esse é o som do quebra-queixo. E esse som do quebra-queixo, ele tem uma áurea ao redor dele, uma marca. Isso é marca, cara. É mais do que uma identidade visual. A pessoa já começa a imaginar. Isso é muito lindo. Oh. Leandrão, vamos começar, cara, nos apresentando para o pessoal que está aí? Vamos nos apresentar. Posso te apresentar então, Luciano? Que eu sei que você é um cara mais humilde e não vai querer se apresentar. Eu posso te apresentar? Deixa eu começar, cara. Você está longe, eu vou começar. A nossa proposta aí de fazer a live sobre identidade visual corporativa. Estamos aqui, eu e meu parceiro, Leandro Macedo, que é designer e cofundador da Tricomunicação. Nós fundamos a empresa juntos. Também é formado em artes. Professor durante muito tempo. Hoje está lá em Portugal, seguindo seus passos, mas meu grande mentor, meu mestre, meu professor preferido. Valeu, Luciano. Bem, ó, o Luciano, ele é cofundador, ele é o cara do marketing especial, do marketing aí da Tri, né? Ele também é formado em marketing, ele é designer, e ele não gosta de falar, mas a especialidade dele é design editorial, né? Mano, manda muito bem no design editorial. Também professor na educação profissional tecnológica. E tá chegando gente aí, ó. A Rose, olha que prazer, cara. A Rose lá, ó. Estados Unidos. Mandando um catuque aí pra gente. Ó, o Henrique. Só a galera aí, ó. Tia Rita. Bacana. Ó, legal, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar um pouquinho, né, Leandro? Eu acho que quando nós escolhemos esse tema, é um tema que é extremamente importante nos dias de hoje, né? Identidade visual, mas que, na verdade, muita gente não tem a compreensão exata da amplitude da identidade visual, do que ela seria, e se confunde um pouco com marca, com branding. Eu acho que, para a gente começar, a gente poderia explanar um pouquinho melhor o que seria a identidade visual e, no nosso tema, uma identidade visual corporativa para uma empresa. Isso aí já serve como uma iniciação para todos que estão aí na live, que seja um empreendedor, um microempresário, um servidor autônomo, porque quando a gente chama de identidade visual corporativa não quer dizer que sejam para grandes empresas, né? Muito pelo contrário. Às vezes, a pequena empresa ela começa a se tornar grande justamente por uma boa identidade visual. Exato, exato. Bem, a questão... Concordo. A questão, então, Luciano, vamos fazer o seguinte. Vamos começar do macro, do maior, para a gente ir seguindo para o menor. Sendo que esse menor não quer dizer que é menos importante. Para falar a verdade, ele é importantíssimo, né? Primeiro a gente tem que compreender o que é marca. A marca, conceitualmente, dentro de vários aspectos do design, da publicidade, do marketing, ela vai ter definições um pouco diferentes. Só que a gente pode conseguir, de alguma maneira, conciliar essas informações todas, imaginando que a marca
ela fala sobre uma empresa, um produto ou um serviço, e ela fala de uma maneira visível e de uma maneira invisível, do que você pode ver de uma empresa e do que você não pode ver, né? Sendo que o que você pode enxergar numa empresa, num produto ou num serviço é tão importante quanto o que você não enxerga. A marca, ela também é, de alguma maneira, não definida muitas vezes pela empresa. A marca, ela é definida pelo público. Quem coloca lá aquela marca acima ou abaixo, ou quem define o que é uma marca de qualidade ou não, é esse aspecto, é o mercado, né? O mercado tem uma percepção da marca, né? E é claro, essa percepção da marca pode ser alterada, pode ser melhorada, ok? Luciano, você tem alguma coisa para falar sobre marca em si, no aspecto mais amplo, dessa parte que é invisível? Cara, e dentro disso até que você falou, tem uma frase, um conceito que eu gosto muito, que ele caracteriza a marca como o espaço que você ocupa na mente de alguém. Então, assim, a empresa, às vezes ela quer ter uma marca reconhecida de uma certa forma, ela pensa que essa marca dela está sendo passada de um jeito, mas na verdade tudo se faz com que como a pessoa percebe essa empresa. Então a marca dela sempre vai ser como que as pessoas enxergam a empresa, como que as pessoas enxergam aquele negócio, e isso é como que ela guarda a imagem daquela empresa. Isso acaba sendo a marca dela para as pessoas, né? Exato. E Isso aí. parte dessa marca que é visível, vamos colocar assim, né? Um pedaço dessa parte visível da marca é a identidade visual corporativa. Que não é simplesmente a identidade de uma logo, né? Algumas pessoas até falam, mais atualmente, chamam de marca gráfica. O que seria marca gráfica? A marca gráfica é o logotipo da sua empresa, a identidade visual restrita da sua empresa, né? A identidade visual corporativa, ela não é só apenas essa imagem, ela é muito mais do que isso, né? E é por isso que, alguns dias atrás, quando nós fizemos a chamada, eu citei José de Alencar e falei aquela questão o hábito faz o monge, né? Então, como é que é isso? O hábito faz o monge. Que hábito é esse? Esse ditado popular, hoje ele tem uma outra ideia, né? As pessoas percebem de maneira diferente esse hábito faz o monge. Esse hábito para a época era o quê? Esse hábito era a maneira de se falar, de se portar, de agir. Eu não sei porquê, mas alguém está informando para a gente que o áudio está duplicando. Luciano, você está me ouvindo perfeitamente? Eu tô, cara, tem algumas pessoas falando aí que está duplicando o áudio. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Vamos verificar aqui, ó. Vai avisando aí, galera. Se não tiver legal, se não tiver bacana, vocês avisam pra gente aí se o áudio não ficou bacana. Ó, a Juliana falou que o meu áudio começou a ficar um pouco ruim. Como é que tá agora o som, Ju? Melhorou? Aqui está normal? Então vamos lá. Vamos dar De alguma maneira eu estou escutando um pouco duplicado aqui também, Luciano. Não, aqui eu acho. No meu aqui tá bacana, cara. Ficou legal. Agora ficou legal. Ok. Vamos lá. Então, vamos retomar daquele ponto que eu estava falando sobre a marca. Eu falei então que o hábito faz o monge, né? A expressão o hábito faz o monge, de alguma maneira, ganhou um novo significado em 1854, quando aqui a Carol está falando que é o meu áudio também, não é? Deixa eu continuar falando um pouco, que às vezes é a internet.
Fala aí então, Lu. Vou começar a continuar um pouquinho aqui, aí você vai continuando aí também, beleza? Ok. Lembrando que o Leandro está lá em Portugal, né, gente? A gente está fazendo essa live internacional com o Leandro lá em Portugal e eu aqui no Brasil. O Douglas sugeriu para você colocar o fone aí, Leandro, talvez melhore. Vou agora, já estou aderindo ao fone de ouvido aqui, ó. Isso. E aproveitando dentro do que você estava falando aí, da identidade visual, como você falou, que ela acaba caindo na logomarca, no logotipo, as pessoas às vezes confundem um pouco, achando que o logotipo ele acaba sendo a identidade visual, né? E na verdade ele é uma parte da identidade visual. Ela é bem mais ampla do que isso. Então ela é uma parte importantíssima, obviamente, mas a identidade visual ela acaba sendo muito mais do que só o logotipo. Quando a empresa quer e começa a pensar numa identidade visual, ela tem que pensar em várias outras coisas. Ela tem que pensar em o que ela quer transmitir para as pessoas, como que as pessoas querem que ela seja vista, quais são os seus valores, suas crenças, e isso vai ser transmitido para as pessoas através da identidade visual, que é o logotipo, que é toda a parte de comunicação interna, toda a parte de divulgação da empresa, o tipo de cor que a empresa utiliza, o estilo de fonte que ela utiliza nas comunicações, as publicidades, a propaganda, tudo aquilo que ela transmite é a identidade dela, que vai culminar como ela vai ser vista e enxergada pelas pessoas. Exato, exato. Eu não tenho certeza se o meu áudio está bom, mas eu estou ouvindo perfeitamente você aqui, ô Luciano. Bacana. Faz um teste aí para ver se melhorou com você com o fone, para a gente... Vamos lá, então. Eu parei naquela parte que eu estava falando sobre o hábito faz o monge, né? José de Alencar, em 1854, fez uma crítica num jornal cearense falando sobre essa questão que as pessoas visualizavam alguma coisa pela vestimenta. E hoje em dia é muito comum isso, né? A pessoa ainda visualiza um conteúdo ou fala sobre um assunto e a imagem muitas vezes ela está aderindo, está falando alguma coisa em especial, né? E quando a gente percebe essa questão, uma das possibilidades que nós temos que estudar a respeito é que a imagem reflete a qualidade da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Se ela reflete a qualidade do seu produto, serviço ou marca em si, nos aspectos gerais da empresa, você está indo pelo caminho correto. Agora, se a sua imagem fala muito além ou muito aquém, nós temos um problema. Nós temos as pessoas ainda falando com a gente que o áudio não está legal. Eu vou tentar outras possibilidades aqui, Luciano. Talvez eu faça o seguinte, eu vou ficar off e vou voltar novamente para a live, ok? Tá. Olha só, começaram a falar aqui que tá bom agora, que tá com eco, mas está dando para entender. Eu vou também sim. pegar um fone aqui e colocar no meu fone para ver se ajuda também, né? Se melhora. Que às vezes pode ser o retorno da minha transmissão, né? Mas vai continuando aí que eu só vou buscar o fone aqui do lado. Beleza. Então vamos lá. E o que acontece então nessa questão da sua identidade visual? O que é identidade visual? A identidade visual não é simplesmente a sua identidade em imagem, né? A identidade visual, ela está de alguma maneira retratando outras questões. O que é a sua identidade pessoal? Sua identidade pessoal não é simplesmente a sua imagem, é a sua característica, a maneira com que você se porta. E a identidade visual, de alguma maneira, é isso também, né? E as coisas vão, de alguma maneira, caminhando para um aspecto melhor quando você consegue casar o conceito do seu produto, da sua empresa ou do seu serviço com a qualidade visual e com o aspecto visual que você tem que apresentar.
Eu estou aqui bebendo, ó, Starbucks. nessa canequinha aqui do Starbucks. Eu trouxe isso aqui como exemplo para vocês compreenderem o que seria identidade visual. A identidade visual, ela não é simplesmente a imagem em si, né? A identidade visual, ela carrega um potencial. Então o Starbucks, por exemplo, tem um padrão de cores, tem um padrão tipográfico. O Starbucks, por exemplo, tem uma padronização completa em todos os aspectos visuais deles. E aonde você visualiza, você na hora mata o que é o Starbucks. Opa, olha o Starbucks ali. E se você prestar um pouco mais atenção, o que será? Qual que é a relação que tem o Starbucks com a identidade visual deles? Vou aproximar aqui para vocês verem aqui, ó. Qual que será a relação que você tem aqui, ó, entre a sereia e o café? A princípio, eu falaria que nenhuma. Lembra que o Starbucks é uma empresa multinacional norte-americana, tem uma das maiores redes de café do mundo, né? A sede principal dela é em Seattle, né, no estado de Washington. E a imagem, ela é baseada em quê? O nome em si. O nome em si, Starbucks, é baseado porque existia um chefe de um navio baleeiro no livro Moby Dick. E os navios baleeiros e a história em si conta que os marinheiros eram atraídos pelas sereias. Então eles colocaram uma sereia como uma representatividade para atrair as pessoas que gostam de tomar café. Irmão, eu não posso te mostrar, mas eu até fiquei arrepiado aqui agora. É sensacional, né? Sensacional, cara. Como que tem tanta coisa por trás das coisas que a gente nem imagina, né? Que a identidade visual é exatamente isso. Fica tão natural porque o real significado ele não aparece assim para todos que estão vendo, né? Mas para ele ter essa significância, essa relevância que aparece hoje, tem que ter algo pensado por trás, né? Com certeza. E dentro dessa questão, pode falar, Lu, isso só reforça um ponto que eu acho muito bacana, que é quando as pessoas pensam em ter uma identidade visual, acho que o primeiro processo disso aí é procurar alguém que seja gabaritado para se fazer uma identidade visual, né? Você acabou de dar um exemplo de como que tem um contexto todo dentro de uma sereia que está num copo de café. E isso não é ao acaso, né? Isso não foi uma pessoa que sonhou e que acordou no outro dia com essa ideia. Simplesmente fez e deu certo. Isso foi feito por pessoas capacitadas para isso, né? E isso é muito importante. Na verdade, é importante que você, que vai de alguma maneira, tem uma microempresa, é empreendedor individual, ou tem uma empresa de médio ou grande porte, se preocupe com a origem da sua identidade visual. Se a identidade visual, que é um pequeno pedaço de uma marca maior, se ela não for bem desenvolvida, bem criada, bem elaborada, se ela não tiver um conceito por trás disso, o que pode acontecer? Ou um fracasso futuro, ou uma lentidão no processo de crescimento da empresa, serviço ou produto. E isso é notório, né? Então, eu vou abrir o jogo para vocês aqui, eu vou ser bem claro. Hoje em dia, você percebe que existem sites, né, websites e aplicações online que desenvolvem um logotipo, né? Você vai lá, coloca uma série de características, aí você tem lá uma linguagem de programação que vai fazer essa leitura dessas características e ela vai sugerir para você uma identidade, vai sugerir um logotipo. Mas é só o logotipo, só aquela marca gráfica. A partir daquele momento que ela sugeriu para você aquela marca gráfica ali, ó, que muitas vezes você
não sabe, ou assim, não consultou, de repente por N motivos, se vai funcionar, se tem uma qualidade boa, se é boa ou se é ruim, né? Você deu as características e simplesmente foi sorteado a você uma imagem que você vai usar como seu logotipo. Essa imagem que você vai utilizar como seu logotipo, mesmo essa imagem tem que ser trabalhada de diversas maneiras para se criar uma identidade visual. Aquela imagem que foi sorteada lá no software, ela tem que ir para um cartão de visita, para um crachá, para um uniforme, um brinde, para uma foto de veículos, para o website. E tudo isto, de alguma maneira, está tecendo, né? Está costurando a identidade visual corporativa. Aí você começa com um logotipo que provavelmente está falho e olha qual que é o problema. Você começou a tecer uma identidade visual enfraquecida pelos conteúdos. E isso é um problemaço, não é um probleminha não. Sem dúvida. E você tem aquela máxima de que quando começa errado, termina bem pior, né? Exato, exato. Isso. Mas aí não olha, tem jeito. eu não julgo quem faz isso. Eu compreendo as necessidades dos pequenos empresários, dos microempreendedores. Eles têm aquela possibilidade, eles vão no software e sorteiam um logotipo, né? Que naquele primeiro momento atendem a eles, né? Exatamente, cara. Naquele primeiro momento atende a ele. E, inclusive, é esse cliente que começou com um logotipo sorteado. Ah, o cara tem uma cafeteria, tem uma pizzaria, ele sorteou um logotipo e tem lá um estabelecimento. É esse cliente, é esse empreendedor que no futuro, quando a empresa ampliar, que tiver uma, duas, três, quatro filiais, vai perceber a importância da identidade visual e falar assim, não, agora eu preciso procurar um profissional, porque essa imagem aqui, essa marca gráfica, não vai me atender agora que eu tenho uma franquia. Ok? Isso aí. Não vai atender agora. Que é conseguir ter essa visão, né, de que naquele primeiro momento, aquela necessidade, às vezes até econômica, de momento de ter uma logo mais simples, mais rápida, mais direta, atendeu, só que vai chegar no topo, né, e que para você crescer mais, você vai ter que pensar maior também, né? Não é porque começou, deu certo, funcionou, está evoluindo, e você tem que sempre pensar nessa evolução. E a gente tem exemplos, e eu vou dar um exemplo aqui muito bacana que eu também trouxe na imagem, de empresas extremamente conceituadas, empresas super renomadas no mercado, reconhecidas, e que mudam completamente a sua identidade visual em busca de um novo patamar para a empresa deles, né? Eu vou tentar mostrar aqui no celular uma empresa que muita gente conhece, que é a Adidas. Essa aqui, ó, era a logo inicial da Adidas. Se você reparar bem, ó, são ali 3 folhas com as 3 listras, né? E a Adidas, de um tempo para cá, ela passou a utilizar, mantendo as 3 listras, né? Mas com formas diferentes. Bom, aí você vai me perguntar, mas Luciano, e aí, mudou por quê? Para quê? Né? Quando você analisa a primeira logomarca da Adidas, você vê que as formas delas são mais curvas, com desenhos de folhas, né, um pouco mais tradicional, equilíbrio com a imagem das 2 laterais e uma no centro. E essa de agora, ela usa linhas retas, formas geométricas, e se você observar, 3 retângulos, mas em crescimento, né? As linhas, elas com os traços firmes, retos, passam força, né? Remetem também a... Qual é o ramo da Adidas? É o esporte, é o maior ramo deles. São roupas, vestuários, mas ligado extremamente à área esportiva. E o que você precisa para um esportista? Coragem, arrojo, ímpeto. E a nova marca dela transmite isso com linhas mais direcionadas para isso, linhas mais retas, em fase de crescimento, que aí aumenta o desempenho. Então, sempre associando ao que a empresa está buscando naquele momento.
E é uma empresa, como eu falei, de extremo renome, reconhecida, e você vai ter vários outros exemplos de empresas assim, que buscam aprimorar a sua identidade visual com o objetivo que eles têm naquele momento. O Deluca está acompanhando com a gente aqui, ó. Falou que atualmente eles têm divisões da marca, né? Isso me faz remeter à importância de que mesmo uma marca de renome, com tanto tempo de experiência no mercado, consiga perceber a importância de você segmentar através da identidade visual, segmentar através de logotipos separados, de marcas gráficas separadas. E de alguma maneira, você tem que compreender que as marcas em si, as marcas gráficas, os logotipos, eles de alguma maneira, eles também envelhecem, né? Então, esse envelhecimento, ele é muito comum em todos os aspectos. Os produtos, os serviços e as empresas, eles têm que sempre estar se renovando. É claro, algumas se renovam de 5 em 5 anos, outras de 10 em 10 anos, mas existe um movimento, não se pode parar, né? O que acontece muito hoje em dia, e que tem que se tomar muita atenção, é que se você que utiliza um logotipo e tem uma identidade visual corporativa mínima, que seja um cartão, um papel timbrado, a capa e o perfil de um Facebook ou de um Instagram, você tem que estar atento às mudanças do mercado e perceber também qual que é o momento certo para você, de alguma maneira, estar atualizando a sua identidade. Essa atualização, ela vai ser necessária. O que acontece hoje em dia, quando você não pensa de maneira correta na criação do seu logotipo para a empresa, para o seu serviço, ou para a sua indústria? A imagem caduca muito rápido. Ela tem vários aspectos que envelhecem de maneira muito rápida. Aí quando você olha para a sua identidade visual, você fala, isso aí está muito cara dos anos 90. E não pode mais isso. O prazo de validade dela fica curto, né? Exato. Tem que tomar cuidado com as tendências, né? Com os modismos. Algumas coisas passam de maneira tão rápida que se você embala num modismo desse, daqui a 1 ano ou 2 anos, a sua identidade visual corporativa tem que ser totalmente repensada. Porque a pessoa vai olhar e vai falar assim, não vou usar isso não, isso é velho. Isso não é para mim, eu sou jovem. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com essas tendências. Se você pega hoje, por exemplo, vamos falar de algo que hoje está extremamente na moda, né? Por exemplo, que você citou, que é o TikTok. Daqui a 2, 3 anos, pode ser que quando a pessoa veja algo que remeta ao TikTok, ela vai falar, nossa, você está na época do TikTok ainda. Né? E uma coisa que de 2 anos pode parecer que está antigo. Né? Então, essas coisas acontecem muito. E você tem que, como você mencionou aí, tem que estar antenado às mudanças. Né? Tem que estar antenado às mudanças. O prazo de validade, não existe uma regra fixa para mudar de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10. O importante é você sempre estar acompanhando para ver se ela ainda está funcionando. Se ela ainda comunica o que você precisa, se ela ainda passa a mensagem que você quer que ela passe, a mensagem que você quer que ela transmita. Né? E tem muitas empresas que ficam assim e não mudam, né? Porque ela continua comunicando o que ela deseja. Exatamente, mas é verdade. Existe uma necessidade de mudança quando existe uma demanda para isso, né? O Douglas mandou uma mensagem aqui, ó, mandou uma pergunta que eu acho que de alguma maneira vai alinhar nossos pensamentos aqui, ó. A identidade visual é uma ferramenta para provocar a percepção e daí gerar a marca? Então, Douglas, a identidade visual corporativa é um pequeno agente dessa marca maior. Mas ela sim, ela pode provocar a percepção da empresa, do produto, do serviço. O que acontece, que a gente não pode confundir, é que existe uma diferença entre identidade visual corporativa e a palavra branding. Hoje em dia essa palavra branding está muito na moda, né? Há 17 anos atrás, quando eu comecei a ministrar as aulas, agora eu me entreguei, eu sou novão, tá? Há 17 anos atrás, 17 nada.
Peraí. São quase 19. Vou chutar aqui. Há quase 19 anos atrás, quando eu comecei a ministrar aula sobre design, quando eu perguntava para os meus alunos assim, puxa, você escolheu o curso de design e marketing, ou de design gráfico, ou de interiores, ou de design gráfico por quê? Aí a pessoa, tipo assim, você viu uma expressão, um sorriso nela, ela falou assim, eu quero ser design. A palavra já saía com um sorriso na boca. Né? Então, não, eu quero ser designer. E hoje em dia eu tenho medo da palavra branding. Por quê? Porque branding não é marca e também não é identidade visual corporativa. Algumas pessoas falam assim, olha, eu vou criar para a sua empresa um branding. Inclusive. Se confundem muito. A pessoa chega para você e fala assim, eu vou criar para a sua empresa, vou fazer o branding da sua empresa. O branding é o planejamento estratégico da marca. É uma concepção muito maior, muito mais ampla. O brand ele vem muito mais aliado ao marketing da empresa, né? Exatamente. Ele vai promover a imagem da empresa do que com a identidade visual em si. O brand ele é bem mais amplo, né? O conceito dele é muito maior. Exatamente. Então existe essa diferença e algumas vezes nós acabamos errando porque até mesmo plataformas importantes acabam nos confundindo. Um exemplo de plataforma importante. Eu vou colocar aqui o Behance. O Behance é uma plataforma onde você coloca o seu portfólio e lá você tem a opção para marcar a sua criação, o portfólio como branding. Só que aquilo que você está fazendo não é o branding. Aquilo que você está fazendo é a identidade visual corporativa. É a logo, é o cartão de visita, é o papel timbrado, é o seu perfil do Facebook, do Instagram, é o visual do seu website. Isso aí, ó, é a identidade visual corporativa. O branding vai além disso. O branding expande esses limites, né? Essa é a verdade. Você tem um exemplo bacana que você também pode usar nisso aí, que você pega uma empresa como o McDonald's. O McDonald's, há um tempo atrás, não tão tempo assim, o foco dele era totalmente no público infantil, nas crianças, né? Você via o Ronald McDonald o tempo inteiro na televisão, era o Mac Dia Feliz, Mac Lanche Feliz, e que hoje esse direcionamento ele já está um pouco diferente, porque a população ela cada vez é mais velha, né? E ela não vai esperar ser tão mais velha assim, ela tem que estar com um foco totalmente diferente antes. Então isso faz parte da estratégia de divulgação da marca, né? O público-alvo dela hoje já não é mais aquela tão infantil. Quer dizer que eles abandonaram o infantil? Não. Continua tendo sempre algo para eles. Mas o foco maior acaba sendo outro, né? A estratégia da empresa acaba sendo outra. Exato, exato. Ó, você mencionou o McDonald's, eu sou obrigado a mencionar, por exemplo, o Subway. O Subway tem uma identidade visual muito assim, com aspecto muito natural, né, cara? Eles têm uma aura ao redor deles, a marca em si, que é muito mais ampla que só a parte visual, ela fala para o público quase como se, tipo assim, ó, vem até mim porque eu vou vou te oferecer algo mais saudável. E o Subway ganhou muito com isso, né, cara? Ganhou muito. Então o visual deles, a identidade visual corporativa deles trabalha o conceito que eles querem oferecer, que é uma opção saudável. O Subway, antes de ser bom, ele é saudável, né? Exatamente. Só que aí o que você faz? Ele é saudável. Exatamente. Se você é igual a mim, eu vou no Subway e você tem aquele sanduíche saudável. Aí você pede para botar um bacon, um queijo extra, entendeu? Aí não é culpa deles, mano. É o que eu posso falar, não é culpa deles. Mas a marca em si é muito mais que a identidade visual. A identidade visual é isso. Né? Você marca as opções, define as suas cores, o tipo da letra, como que você vai aparecer, e a partir daquele momento que você define como que você aparece ponto a ponto, e se você tem uma permanência com isso, aí eu vou pedir para o Luciano falar sobre essas características de permanência, de contraste, de repetição. É através disso que você começa a criar uma identidade. Aí você começa a ser reconhecido pela imagem, mas a sua marca ainda não está definida, ok?
Olha a minha esposa ali, que coisa linda. Botou 2 olhinhos ali pra mim, olha. Tá te vigiando, né, Leandro? Tá me vigiando. Você falou que ia fazer uma live, ela veio ver se era de verdade. É isso aí. Fala pra E mim é um pouco, bacana. Luciano. Retoma pra É, mim aqueles conceitos da editoração. e esse aspecto que você tocou, ele é muito importante, que a gente sempre dividiu muito com... Na editoração, você divide o conceito em estética e legibilidade, né? Você iria chamar a estética de fazer bonito, e a legibilidade, pelo próprio nome, ser legível. E eu sempre disse muito isso, você não escolhe ser bonito ou ser legível, você vai agregar os dois, né? Você tenta sempre fazer com que os dois comuniquem juntos, para você ter sempre uma comunicação melhor. E um desses conceitos que é muito utilizado e que você tem que ter um cuidado muito grande é o conceito de repetição. A gente citou algumas empresas aqui que, por elas serem do tamanho que são hoje, se a minha camisa tivesse 3 listras aqui no meu ombro, ninguém iria ter dúvida de qual seria a marca da minha camisa, mesmo não vendo qual seria a marca dela. Isso é uma identidade. Ela está com tanta repetição naquilo ali, todas as camisas da Adidas sempre têm as 3 listras. Então a pessoa já remete aquilo ali e já identifica por isso. Então, isso caracteriza a identidade visual da empresa. Se você parar e começar a observar, quando você for numa empresa de agora em diante, entrou na empresa, olha a logomarca dela e começa a reparar nas cores que estão no ambiente daquela empresa. Começa a reparar no uniforme que a pessoa utiliza, no panfleto que ela divulga. Você vai começar a perceber algumas coincidências, digamos assim, né? De sempre usarem os mesmos tons de cor, sempre usarem os mesmos tipos de fontes. Essa repetição, ela identifica a empresa, vai caracterizar a empresa para poder ela ser identificada por coisas simples, né? Desde um uniforme, desde uma camisa, desde um panfleto. Na época do jornal, eu sempre dava isso como exemplo. Aqui no Espírito Santo, que é onde eu moro, né? Você tinha 2 jornais muito fortes, a Gazeta e a Tribuna. Você pegava os 2 jornais na mão, sem ver qual era o nome dele, você sabia qual que era. Porque o padrão de diagramação, de organização, de identidade deles era muito específico. Então você não precisava de saber que aquele jornal era a Gazeta. Você olhava ele na mão, você já sabia. Pelo formato, pelo tipo de colocação. Então ele já era bem identificado por conta disso. Isso é a identidade da empresa que faz essa associação na tua mente. A nossa mente ela é muito visual, né, Leandro? Então, a gente sempre associa as coisas e guarda isso. O visual, ele fica na lembrança muito maior. Quantas vezes a gente esquece o nome de alguma coisa, mas quando chega lá no supermercado, pela embalagem, a gente sabe qual é o produto que a gente quer. Mandou benzaço, Luciano. Eu vou dar um break agora, porque a Carol botou um desafio ali, ó, pra gente pedir para as pessoas que estão assistindo a live indicarem para 3 amigos, para ver se a gente, pelo menos, para ver se a gente triplica o número de pessoas que está visualizando. E eu faço um outro desafio. Se você não está gostando, manda para 3 inimigos. Entendeu? Vamos triplicar do mesmo jeito. Vai dar certo do mesmo jeito. Vai dar certo do mesmo jeito, né? Então, Luciano, você falou sobre essa questão do supermercado. E o supermercado tem essa questão que é muito, muito comum a identidade visual. Olha só como que é a identidade visual corporativa. Você vai ao supermercado. Você está procurando um produto. Nós sabemos, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de perguntar. Eu não sei se o Luciano gosta de perguntar. Eu vou, olho o produto, estou procurando, não encontrei na gôndola, na prateleira. Aí eu dou uma volta, dou 2 voltas, eu não encontrei o produto. Mesmo lugar. O que eu faço? Eu já ligo e falo, amor, não tem. Ela falou assim, tem sim, hoje eu passei por aí, tem um produto. Eu falei assim, não tem um produto não. Você perguntou para alguém? Eu falei, não vou perguntar. Não, pergunta para alguém que eu tenho certeza que o produto está aí. Né? Mas aí, peraí, mas como é que você não viu o produto? De repente o produto mudou um pouquinho que seja a embalagem. Luciano, é incrível como é que uma mudança mesmo, que assim, mínima,
se ela não for bem comunicada, se ela não for bem divulgada, como isso pode dar um problemaço. O cliente, o consumidor, quando chega no supermercado e vê um produto e percebe, de alguma maneira, que o produto mudou, ela começa já a pensar, e ela não foi informada disso, ela já chama alguém e fala assim, vem cá, por favor. Esse produto aqui, o que é isso aqui? É o produto X. Eu falei assim, não é esse produto não. Eu compro ele toda semana e a embalagem dele não é desse jeito. Não, mas é porque agora mudou. A pessoa fica ofendida. Se sente traído, né, pela empresa. Como que mudou a embalagem? Eu não estou sabendo. Olha a importância da identidade visual corporativa. Tipo assim, não, é um absurdo isso. E ela começa a duvidar, muitas vezes, da qualidade do produto que mudou. É tanto que, mesmo as pequenas alterações de identidade visual, elas têm que ser muito bem comunicadas. Então você, microempreendedor, empresário, empreendedor individual, que pretende, de alguma maneira, fazer uma alteração de uma embalagem, de um produto, de uma identidade visual, começando com um logotipo simples, saiba que é importante comunicar essa mudança. Porque senão você pode, de alguma maneira, ou não sair do mercado em si, mas você pode, de alguma maneira, ser prejudicado por essa falta de comunicação. Te cortei, Luciano, pode falar. Não, é isso que você falou, cara, é muito verdade, né? Tanto que, assim, a maioria das empresas muito grandes, sempre quando elas vão fazer algum tipo de mudança, seja em uma embalagem, elas costumam divulgar muito aquilo ali. Por mais que seja uma mudança pequena, mas para a pessoa, para o consumidor, igual você falou, não, o meu produto que eu compro todo dia está diferente por quê? Para ela ser informada do porquê, né? Para ela saber o porquê que mudou, por que está diferente. E para ela entender que aquilo ali foi para uma coisa melhor, né? Porque Exato. mais importante do que o mudar ou não é a pessoa saber que sempre é melhorar. Então, o meu cliente tem que entender que se eu fiz alguma coisa foi para o melhor para ele. E isso é importante, né? Se ele não se sente avisado, ele acaba entendendo como se ele foi traído, né? Eu não fui importante para a empresa, ela não se preocupou comigo. E aí tira aquela afetividade que hoje é tão valorizada, né? As empresas buscam muito essa proximidade e essa afetividade com os clientes. Buscam sim, ó, o Desalessandro está aí com a gente, ó, e está concordando. Você perde o cliente e perde receita. Nosso parceiro aqui, ó. Perde receita e perde o cliente por causa de uma mudança simples. Então, a ideia em si é que, vamos voltar aqui para você que está chegando agora. Essa aqui é uma live que está falando sobre comunicação visual, né? Especificamente sobre identidade visual corporativa. Quem está comigo aqui é o professor Luciano, eu chamo de professor, mas ele é amigo, padrinho de casamento, brother, empresta dinheiro, inclusive. É o professor Luciano Nunes. Gostou dessa, Luciano? Depois da live eu vou te pedir dinheiro. Rapaz, essa foi engraçada. Essa foi boa, né? Luciano Nunes, ele é CEO, né? Cofundador e o cara do marketing da Tri Comunicação 360. Ele é formado em marketing, ele também é designer. Ele não gosta que eu fale, eu estou falando de novo. Eu considero que uma das especialidades dele é a identidade e principalmente a opção do design editorial, que eu acho ele muito fera nessa área, né? E o assunto que a gente está falando sobre identidade visual corporativa, da importância que você tem um logotipo, e esse logotipo, ele de alguma maneira, ele vai ascendendo e vai ganhando aspectos que é da identidade visual, é o logotipo, é a aplicação dele num cartão, num papel timbrado, no envelope, na sua identidade visual nas mídias sociais, no website. Isso vai ganhando uma proporção, então nós chamamos isso de identidade visual corporativa, que é aquela identidade visual que vai, de alguma maneira, ser um agente, uma ferramenta, como o Douglas falou um tempo atrás, para levar uma sugestão às pessoas do que é a marca. E o que é a marca? A marca é muito mais do que isso. A marca não é só o visual, ela também é o invisível. É quando você compra aquele produto
e sente naquele produto e você define ele com qualidade. É quando você solicita um serviço porque você tem certeza que você vai ser muito bem atendido pelos funcionários. Isso fica muito amplo, né? É tanto que algumas marcas, vamos colocar assim, ao meu ver, elas crescem tanto nesse aspecto que elas viram que eu posso chamar de grife. Que ao meu ver, não é a mesma coisa. Grife, para mim, é uma marca que não tem comparação. Então, por exemplo, você que é fã de Coca-Cola, né? Tá num outro, você é fã de Coca-Cola? Mano, nenhum outro refrigerante serve para você. É Coca-Cola. Há quem diga que Coca-Cola não é nem refrigerante, né? Então, ela tá além quem disso. Diz isso tá muito além disso, né? A imagem deles, né? A identidade visual corporativa é impecável. E mais do que tudo isso, a marca deles é inacreditável, né? Essa é a verdade. E tem um comentário que a Janaína fez aqui, ó, que eu achei bem bacana também, que é assim, interessante que as pessoas não observam como a comunicação não verbal é importante. A identidade visual em qualquer aspecto é fundamental. E é incrível isso mesmo, porque assim, a gente se utiliza da comunicação não verbal o tempo inteiro. Quando você faz assim, quando você dá um tchau, né? E as pessoas não valorizam esses símbolos, esses gestos, essa comunicação como sendo importante no negócio dela. Então ela perde a oportunidade de se comunicar mais, de se valorizar mais, né? É extremamente importante. Só um detalhe, Leandro, você foi falar de dinheiro emprestado, meu irmão tá achando ali que é verdade, cara. Já deve ter até mandado mensagem no privado aqui já. Tá vendo, cara? Irmão é pra isso, né, irmão? Bem, Luciano, vou retomar um pedaço aqui, eu quero que você dê continuidade, porque é o seguinte, a identidade visual de uma empresa, de um produto, de um serviço, ela tem que começar por algum lugar, né? Então, nós estávamos falando há um pouco tempo atrás, você que chegou de repente aderiu agora mais recentemente, você tem que começar de um ponto inicial que é o logotipo. Só que antes desse logotipo, é óbvio, tem um conceito, tem a empresa, tem a definição. Não se tem como criar um logotipo, uma marca gráfica, um serviço, produto ou empresa, se você não delinear muito bem essa empresa, produto ou serviço, né? Então, é importante que você procure um profissional para que você faça isso, né? E eu falo para vocês com muita tranquilidade o seguinte: design é para todos, a comunicação visual é para todos. Quando eu venho assim na minha mente Bauhaus, quando vem na minha mente artes e ofícios e tantas outras períodos da história da arte, que isso vem muito claro na minha cabeça que a identidade visual é para todos. Não é porque você é um microempresário, um empresário individual, que você não pode ter acesso a isso. Você pode e deve. A grande verdade, a diferença é que empresas muito maiores, né, ou marcas mais consolidadas investem muito mais, né, na permanência dessa marca para, de alguma maneira, impregnar a mente das pessoas. Mas você pode sim, com o seu logotipo, com o seu cartão de visita, com o seu, sei lá, papel timbrado, com as suas redes sociais, aos poucos, e tomando um posicionamento na mente do consumidor. E a melhor maneira de fazer isso, como nós vivemos numa era visual, é o quê? É isso aí, ó. É através da imagem. Já foi-se a época, né, que você mandava uma mala direta. Hoje é um e-mail. Daqui a pouco é uma mensagem no Telegram, no WhatsApp. É uma foto bem tirada no Instagram. E tipo assim, você percebe que a imagem se vende, né? Que vai parar nisso aí, né? Ela vai evoluir e vai constantemente estar mudando. Olha lá, Ariadne, revelando o nome do Douglas. Donata. Rapaz, é melhor Douglas, hein? Posso nem zoar muito não, que ele tá aqui do lado. Depois ele não traz mais a Summersby, não vai trazer mais a Cida pra mim. Mas ele só deu pra você, pô. Se ele mandar pra cá, eu paro. Você... Tá certo.
D'Alessandro voltou. Andy tá ali também. Júnior, bacana, o pessoal retornando aí pra live. Pra gente continuar, né, Leandro? Vamos dar sequência. Na live anterior eu tinha falado contigo, né? E foi até uma pergunta que veio lá de Portugal, não, né? Aí de Portugal. Aí, né? Sobre a utilização das cores. Qual é a importância da utilização das cores na identidade visual da empresa? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as cores. Bem, só antes de você começar, eu queria só reforçar, porque a gente está trabalhando, né? A gente está finalizando um post falando sobre isso, sobre as cores, né? Que você está finalizando aí. E aí já na semana que vem a gente vai publicar um vídeo dizendo e falando bem mais detalhes, né? Bem mais específicos sobre esse assunto aí. Você com sua esposa também, com a Ariadne. Vamos falar sobre as cores, cara. A minha esposa é artista, né, mano? É artista. Pra casar comigo tem que ser artista, né, irmão? Tem dois artistas aí, né, cara? Mano? Não tem como, né? As crianças, então, é tudo obra-prima. Não tem como, né, irmão? Isso aí. Bem, a gente espera mais um pouquinho ou já fala um pouco sobre as cores? Fala aí. Eu acho que pode começar já. Vamos lá. Pode começar? Então vamos lá. Vamos retomar aqui só para quem está chegando agora não ficar perdido. Essa aqui é uma live que a gente está falando sobre comunicação visual. Nós temos a TRI 360, que é a TRI Comunicação 360, BRPT, Brasil, Vila Velha, Espírito Santo, Portugal, Maia, aqui na Maia, no Porto Maia. E a pegada que nós estamos falando aqui, a proposta em si, é falar sobre o tema que é a identidade visual corporativa. Que é o quê? Que é uma parte mínima dentro de um contexto máximo, que é a marca, mas essa parte mínima não é porque ela é menor que ela é menos importante. Então, começa-se com o logotipo da empresa vai ganhando aspectos maiores de aplicação e vai expandindo para criar um padrão de identidade visual. E esse padrão de identidade visual, ele de alguma maneira é um agente ou uma ferramenta que trabalha o quê? Que trabalha as questões da marca. É ele que de alguma maneira vem falando um pouco sobre a sua identidade visual, sobre a identidade visual do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, seja você microempreendedor, empresário, de médio porte, grande, não há diferença. As maiores diferenças que nós temos hoje não é com relação à qualidade da identidade visual, mas com a impregnação da identidade visual. Evidentemente, quem tem mais dinheiro a investir, impregna mais dinheiro, investe mais e consegue impregnar na mente do consumidor o visual do produto, serviço ou empresa. E para não falar diretamente sobre cor, é necessário que nós lembremos o seguinte. Aquela frase, aquele jargão que deu origem a tudo. Né? Desde a proposta que a gente teve lá da identidade visual, que é o quê? Que é o hábito faz o monge. O hábito faz o monge? Esse hábito é o quê? É a vestimenta? É o modo de agir? José de Alencar, em 1854, político e escritor, fazendo uma crítica no jornal No Ceará, falou o seguinte, falou que esse hábito que faz o monge, que era para ser a maneira de agir, o comportamento, se tornou a imagem. Então as pessoas julgam pela imagem. Isso é notório. A pessoa pega e julga pela imagem. Olhou para você, te analisou, passou durante um segundo, analisou, falou, opa, aquela empresa ali não serve para mim, a imagem dela não estou compactuando com a imagem dela. Isso pode ser positivo ou negativo. Por que isso? Essa pessoa é o seu público-alvo? Então você tem que perceber, se esse ali era o seu consumidor, você acabou de perder ele. E você perdeu por uma questão simples, que é a imagem. Ok? Então aquela frase que muitos brasileiros falam, não sei se é uma frase ou é um jargão que é utilizado aqui em Portugal, que seria casa de ferreiro, espeto de pau, não pode acontecer. De maneira alguma. E as pessoas buscam cada vez mais hoje se identificarem com as empresas, né? Ela não quer ser só cliente dela, ela quer ter relacionamento com a empresa. Exatamente, cara. Esse relacionamento é o posicionamento que a empresa tem na mente do consumidor.
ele olha para o visual e fala, opa, eu sou parte disso e isso é memorável. Um exemplo muito claro disso, que a gente vê praticamente todos os dias, é o Google. O Google está ali com a identidade visual deles muito fortalecida, mas que a cada dia ou a cada comemoração está comemorando junto com você alguma coisa que você nem sabia. Então alguém chega para você, que dia que é hoje? Hoje é o dia da bandeira. Hã? É o dia da bandeira. Como é que você sabe disso? Ah, cara, eu sou um cara muito intelectual. Aí não, ele foi lá, pesquisou no Google, tá lá, dia da bandeira. Ah não, hoje é o dia do Braille. Hoje é o dia disso, daquilo. Hoje é o dia de tal comemoração, de tal festividade. Então o Google impregna a imagem deles, muito fortalecida, e comemora a cada dia uma imagem nova, um pouquinho diferenciada com você. E você consome isso, assimila e acha lindo. Há muitos anos atrás, eu falei com o Edilson, que a gente citou ele já algumas vezes aqui, né? Depois o Luciano o Luciano fala um pouco sobre a empresa dele, que eu falei assim, quando ele era meu aluno, Edilson, vai chegar um dia que o Google vai comemorar seu aniversário. Você vai chegar lá para pesquisar e vai estar o seu nome. Eu lembro que o pessoal da sala fez aquele burburinho, conversou muito, achou muito engraçado. Não, está demais. Um belo dia, já trabalhando com o Edilson, anos depois, ele falou assim, Leandro, estava logado no Google no dia do meu aniversário, eis que apareceu uma mensagem especial para mim. Eu falei, mas como? Como que foi isso? Foi diferente. E eu falei assim, poxa, mandei bem agora. Então essa identidade visual é uma máxima. E agora, já que a gente já está com um grupo de espectadores aí, vamos prestar atenção no seguinte. O Luciano pediu para falar um pouco sobre cor. Falar sobre cor não é um aspecto muito simples, é um aspecto complexo. Por que isso? Porque cor depende muito de contexto. A cor, para ela ter um significado, seja ele comercial, seja ele pessoal, ela tem que estar dentro de um enredo, tem que ter uma história para isso. Então a sua empresa, para você, por exemplo, fazer uma atualização de cor na sua identidade visual, no seu logotipo, e muitas vezes essa identidade visual gera custos, porque se você muda a identidade visual, por exemplo, você mudou a cor do seu logotipo, muda tudo, Luciano. Mudou a cor do seu logotipo, muda tudo. Porque não faz sentido mais você ter um logotipo verde se o seu mobiliário é azul. Se a sua fachada tem uma faixa lá azul. Então, é um detalhe muito simples, mas que tem que ser pensado com muito carinho. Ah, não é para mudar? Não, tem que ser mudado. Tem que ser mudado de acordo com o enredo, com o contexto. Se o seu logotipo vai fazer uma atualização, você percebe que é importante que haja uma mudança na cor, para você se posicionar na frente do seu cliente, do seu consumidor de maneira melhor, de maneira mais competitiva, você vai ter que fazer um esforço para mudar tudo isso. E não adianta virar para você agora nessa live e falar assim, ó, se você trabalha com alimento, sua cor é vermelho e amarelo. Não é bem assim que funciona. Já foi isso há muito tempo, né? Já foi há muito tempo, né? Não, porque Bob's é assim, McDonald's é assim, Burger King é assim, e vai citando um monte de porque tem que ser isso. Não. Hoje você tem que ter parte de um enredo, de uma história, né? Então a cor é importantíssima, ela que vai dar alegria, vida ao seu estabelecimento, ela que vai de alguma maneira criar uma composição para você realizar a sua venda, mas cada cor tem um caso específico. Essa questão de você pesquisar na internet, o vermelho serve para quê? É óbvio, você vai encontrar diversas informações sobre o vermelho, todas elas muito acertadas às vezes, ok? Mas isso não quer dizer que aquele vermelho naquela situação esteja dentro do enredo que é a sua empresa. Eu lembro que meus alunos em comunicação visual, eu falava sobre a cor e falava assim, ó, o vermelho que tem no açougue não é o mesmo vermelho da boate. Entendeu? Então aquele vermelhão lá é uma coisa. Né? Aqui a gente fala de talho. O vermelho que está no talho tem um significado. O vermelho que está lá na iluminação da boate, da rave, da discoteca, do baile, não tem o mesmo significado. Pode ser o mesmo tom de vermelho, a mesma intensidade, a mesma vibração, mas o enredo muda as características todas e aí você tem uma cor que tem amplas possibilidades de discussão. Fala, Luciano.
E é por isso, inclusive, né, Leandro, que nós vemos hoje muitas empresas que, quando fazem ou a criação ou a adaptação do seu logotipo, elas fazem de uma forma que dê aplicação para várias cores diferentes, né? Quantas vezes você vê aí uma mesma empresa que ela mantém um padrão de escrita, de elementos gráficos, mas que algumas vezes ela está de vermelho, outras vezes ela está de azul. Pega, por exemplo, a Vivo. A Vivo ela tem um padrão, ela usa muito roxo, mas em alguns momentos ela usa o azul, ela usa amarelo, ela usa verde, e é a mesma logo, né? Então a cor parou de perder de ser aquela, igual você falou antes, do ramo de alimentação tem que ser as cores quentes, que são o vermelho, o amarelo, aquelas cores fortes, chamativas, porque passam energia. Isso é verdade, claro que é. Mas não é só isso mais, né? Você tem todo um contexto maior que tem que estar por trás daquilo ali para que você possa aplicar essas variações, essas utilizações para contar a história da tua empresa, para contar o momento da tua empresa e para valorizar a imagem dela. Certíssimo, é isso mesmo. Então, falar sobre cor nesse momento é o que a gente pode sinalizar, essa questão que é importante, é vital para a saúde visual da sua empresa, mas tem que ser feito com habilidade, com muito carinho, prestando atenção no enredo, trabalhando o contexto que você está trabalhando, um posicionamento que você tem que ter diante dos seus concorrentes, né? É muito comum hoje em dia, com relação à identidade visual, se pensar o seguinte, e é até um pensamento um tanto acertado, que é o quê? Você vira e pensa assim, olha, se os meus concorrentes utilizam a mesma cor, a mesma tipografia, deve existir um significado. Sim, deve existir um significado, né? Talvez eu tenha que utilizar a mesma cor e a mesma tipografia. Talvez, é um questionamento. Mas, de repente, para você entrar nesse mercado e perceber. Agora, o que você não pode falar, ou o que você não pode pensar, que essa é a única maneira. Essa não é a única maneira. De repente, todos eles usam a mesma cor, a mesma tipografia, o mesmo posicionamento, porque nenhum deles teve sequer, assim, o carinho ou o zelo de perceber que eles podem ser diferentes. De repente, você pode ser esse ponto de mudança. Não, eu não posso seguir aquela cor. Não é porque todos utilizam que agora eu vou utilizar também. Eu vou seguir um caminho diferente. De repente, é só isso que o seu público-alvo, o seu consumidor está esperando, né? Um posicionamento diferente seu, uma opção diferente, porque todas são iguais nesse caso. Eu acho importante, né? O pessoal está dizendo aí que está bacana, eu agradeço aí já a vocês. E se está bacana, compartilha aí, gente. Manda um aviãozinho aí para mais pessoas que ajuda a gente também nessa live aí. Se você puder compartilhar aí, vai nos ajudar bastante também. Já agradeço de antemão que eu já vi aqui, cara, que já temos bastante novos seguidores já na Tri. Já é bem legal, já vou agradecendo a todos aí pela ajuda que estão nos dando. E da gente poder estar colaborando aí, né, com todo mundo, trocando essas ideias, essas informações aí que vai um ajudando ao outro. E eu queria aproveitar disso que você estava falando, Leandro, quando você estava citando aí das cores, né? Porque também, assim, muitas vezes a gente cai naquele erro do uso pessoal, né? Eu que te conheço muito bem, e todos que estão aí na live que te conhecem, sabe que se você fosse pelo gosto pessoal, todas as suas criações teriam preto. Não teria nenhum tipo Luciano, de mudança, nenhuma variação, né? No Inclusive máximo, o Douglas, fundo preto e branco. O Douglas estava dando risada aqui porque eu falei com ele, não, cara, mudei a camisa, botei uma camisa preta. Eu falei, mas a sua também era preta, mas isso aqui é preto também, é diferente. É diferente. Então, você quando está pensando na sua criação, você não pode pensar no seu gosto pessoal. Você tem que entender o seu público-alvo, a cor que você vai utilizar, ela tem que atingir não a você, não só a sua empresa, mas tem que atingir aos clientes, aos consumidores daquela empresa. Porque são eles que têm que aprovar aquela cor e não você, né? É óbvio que você vai buscar e fazer sempre algo que comunique a sua ideia, o seu pensamento, mas não pode esquecer que
existem mais pessoas envolvidas naquele processo ali, e você não trabalha para você, você trabalha para os outros, né? Então você não pode esquecer disso aí. E aí não fazer algo, vou colocar essa cor para ver se fica bonito, vou trocar para essa para ver se fica bonito. Isso aí não faz sentido, né? Não vai ter uma comunicação, pode no primeiro momento fazer sentido naquela hora, mas que depois vai perder totalmente a funcionalidade dela. Isso é verdade, cara. Isso é E a mais pura verdade. tem uma empresa que a gente, inclusive, nas nossas aulas, a gente sempre citou muito, né? E que toda vez que você fala de identidade visual, de comunicação visual, não tem como você não citar, porque eu acho que é um case extremamente válido de ser estudado, que é o da Havaianas. Se você Lindo, cara. Você leu meus pensamentos. Lindo isso. Se você buscar a origem das Havaianas, cara, era um chinelo que não soltava tiras e que não dava cheiro. E que ele era branco com a tira azul. Imagina isso hoje, né? Eles fazem hoje o modelo original das Havaianas como estilo retrô e vende muito, inclusive. Né? Até aproveitam muito essa ideia de antes. Mas olha Exatamente, como mudou cara. o conceito visual da identidade da empresa, né? E isso vai muito além da identidade visual. Vai no que a gente falou na live anterior, né? Vai do brand da empresa, do planejamento que ela teve, da estratégia que ela teve, mas muda totalmente uma coisa que era branca e azul, que hoje é uma empresa que a gente conhece mundialmente, né? Não, Luciano, você, cara, traz aquela mensagem que toca no coração, né, irmão? Essa agora, ó, você que está assistindo essa live agora, se você nasceu nos anos 80, você sabe muito bem o que eram Havaianas. Então, se você é microempreendedor, empreendedor individual, microempresário, então é empresa de pequeno porte, ou mega empresário, eu acho que não tem como mudar para mim, tem como mudar para você sim. Porque o que aconteceu com a Havaianas pode acontecer com a sua empresa também. Na década de 80, Luciano, eu lembro muito bem que se a gente fosse de Havaianas para a escola, por algum motivo, a gente era, assim, motivo de chacota. Era zoado. Olha lá, o cara tá de Havaianas, não sei o quê. Eu lembro quando você ia na casa do seu coleguinha, seu pé tava sujo, e a Havaianas tinha aquela palmilha branca, e ficava aquele pé marcado sujo, você olhava para um lado, olhava para o outro, e botava a Havaianas de cabeça para baixo, para não mostrar que o pé estava sujo. Aí sempre passava alguém e falava assim, cuidado, não vira esse chinelo não, porque senão sua mãe vai morrer. E as mães gritavam horrores. Entendeu? As mães não compravam Havaianas por isso. Não, né? cara, eu ficava pensando assim, e se virar um caminhão de Havaiana na estrada? Meu Deus, vai ter muita gente órfã aí. Né? Agora, é aquela que você saía correndo para pegar um ônibus, a que nós chamamos de autocarro, ou um metro, ou um metrô, e estourava a tiro e você ia quicando com o pé só para buscar. Entendeu? E o que é Havaianas hoje, cara? Olha isso. Começa com uma identidade visual nova, com aspectos de design inovadores. Não, branco e azul não é o suficiente. Vamos colocar cores uniformes. Vamos sair daquele pensamento reto aqui, cara, e vamos abranger um pouco mais, né? Vamos sair só daquela que não solta, igual muita gente colocando ali, né? Não solta tiras, não deforma. E isso aí é um valor agregado para o produto? Mas era isso aí que estava fazendo ela crescer? Era isso que fazia ela crescer? Não era. O Douglas botou aqui que na época o chinelo top dos anos 80 era o Kenner. O Kenner, isso aí. Ainda o Douglas tinha Kenner, mano. Eu tinha Havaianas. Douglas era posso fazer? Desculpa aí, Douglas. Desculpa aí, irmão. E olha o posicionamento, olha o que é. Muda-se um pouco do logotipo, trata-se uma cor interessante, faz-se um planejamento de marca, aí você vê o branding, porque não foi só a mudança da identidade visual, não mudou só um pouquinho o logotipo, adicionou cores, não adicionou, por exemplo, só o cartão, muda-se um conceito ao redor. As pessoas têm que mudar o posicionamento. A pessoa tem que ver que aquele chinelo, ele não pode ser menosprezado, ele tem que ser importante. Hoje nós temos o que para isso? Influenciadores. Tem o influencer, tem a mídia,
e vai embora. E essas questões todas bem trabalhadas com a comunicação, em amplos aspectos, e é por isso que a TRI chama TRI Comunicação 360, que é uma comunicação global, vai tratar essas questões como essa. Ok? Lu, E é interessante as pessoas verem também, né, Leandro, que quando a gente citou aí das Havaianas e começou a falar um pouquinho dela, com certeza um monte de gente em casa parou e pensou, poxa, é mesmo. Porque isso foi algo que não foi assim de uma hora para outra, né? Foi construído ao longo do tempo, né? Ela não... amanhã eu vou mudar totalmente a imagem da minha empresa. Não é assim. Você vai construindo essa imagem ao longo do tempo, com pequenas mudanças, adequações, quebrando a cara, mudando, aprendendo e evoluindo, né? Então essa evolução, ela acaba sendo de uma forma que as pessoas acabam nem percebendo. Como eu falei, um monte de gente deve ter pensado, poxa, é mesmo, a Havaianas antigamente era desse jeito. E hoje compra Havaianas para sair, para ir para a noite, para colocar com calça jeans. E tem 4, 5, 6 Havaianas lá, modelos totalmente diferentes. pô, mano, a Pagando Havaianas vende no caro, aeroporto, inclusive. cara. A Havaianas é presente Pois caro. é. Hoje você dá A Havaianas Havaianas pra tem pessoa, a loja pessoa sabe que específica, você né? ama ela. O cara Já me deu teve uma amigo Havaianas, aquele cara é Havaianas. brother. Amiga Havaianas. Mudou, mano. Mudou o conceito. Então Pois você que é. é microempreendedor, empresário, se você tá aqui só porque você, tipo assim, pô, gostou do tema, ou porque você foi obrigado, porque é um dos nossos amigos. Ah, não, pô, se você é E amiga parente, é para ó. isso, amiga é para isso. Amiga é pra isso. Aqui, eu Só. estava falando aqui que, de alguma maneira, eu acho que a gente conseguiu atingir o que nós queríamos falar sobre identidade visual corporativa, que é Isso uma aí. pequena ferramenta, um agente, não quer dizer que é pequena, que não é importante, mas que é um ponto de mudança para uma coisa muito maior. É um logotipo, uma aplicação, e vai se crescendo até criar uma identidade visual corporativa, através de repetição, de contraste, de legibilidade, de estética, e vai somando essas questões, o marketing, até se trabalhar o branding, que é o quê? Que é esse planejamento estratégico da percepção da marca pelas outras pessoas, e isso vai se tornando cada vez maior. E isso é um passo a passo para o sucesso de qualquer que seja a empresa, produto ou serviço. Você concorda, Luciano? O que você tem mais a falar sobre isso, irmão? Concordo, cara. Eu acho que o nosso objetivo era esse aí mesmo, né? Conversar um pouquinho sobre esse algo tão importante que é hoje para as empresas, né? A identidade visual hoje é essencial, não tem como você fugir dela. Então acho que o nosso objetivo hoje era esse. A gente esperava até que fosse durar um pouquinho menos, né? A gente imaginou que fosse fazer lá em 40 minutos, a gente conseguiu até estender um pouco mais. Já agradeço pela participação aí do pessoal que fez isso, que foi a participação deles que motivou a gente a ficar um pouco mais aqui. Exato. E a gente já agradecer, dizer para vocês aí que vai ficar salvo. Quem gostar, poxa, encaminha aí para os conhecidos, para os colegas, para os amigos, para os familiares, para os inimigos, igual o Leandro falou Se antes. você não gostou, manda pro inimigo também, que vai chatear Manda para o ele. inimigo também, com certeza. E a gente já está pensando aí na próxima live. Vai ser surpresa um pouquinho, mas logo, logo vocês vão ver aí. Segue a gente lá no Instagram, tem o Tri 360BR e o Tri 360PT, que é lá em Portugal. E a gente está com esse projeto aí de fazer mais conteúdos para vocês e manter essa relação com todos aí. Agradeço a presença de todos, agradeço quem participou. Eu também só tenho a Grande agradecer abraço a a todos todos. vocês aí, ó. Muitos amigos entraram, amigos e ex-alunos amigos, ok? Cara, pessoas que a gente não vê há muito tempo, Há inclusive, muito né, lá. tempo, cara, há muito tempo. Estava vendo aqui os comentários. Pessoas da Isso. igreja lá no Brasil, da primeira igreja presbiteriana de Vila Velha. Estou vendo aqui, ó, pessoal daqui da comunidade Pedras Vivas. Uma galera aqui que bateu uma saudade bonita de vocês, tá? Então eu estou muito feliz pelo esforço de vocês. Eu sei que durante essa semana aí eu enchi um pouquinho a paciência pedindo para vocês compartilharem, ajudar a divulgar. Obrigado por essa divulgação aí. Obrigado por Nossa, tudo aí, foi ótimo. galera. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo Sempre gratos aí. a Deus aí por tudo isso aí, ó. E por mais que a gente já esteja pensando aí na próxima live, mas vale a sugestão de todos. A gente, ontem, né, a gente teve uma apresentação de projeto final, que tá até a Marcela ali, ó, colocou uma mensagem para nós que apresentou ontem.
E o Gabriel lá, que estava lá, me sugeriu alguns temas, a gente já está avaliando, e quem está aqui também, fica à vontade, manda um direct lá, manda sugestão de temas que a gente elabora e faz uma live aí para vocês também. Beleza, gente? Pô, Luciano, você mandou uma bem agora, hein? Eu acho que eu posso fechar aqui, ó, deixando uma outra frase aqui, hein? Uma frase de impacto, hein, cara? Aquela Olha de só, emocionar? Se for emocionar, aquela que eu vou pegar um emociona. lenço aqui. Pega um lenço, Carol, traz um lenço pro Luciano aí que ele vai ficar emocionado agora. Se essa live a gente falou sobre identidade visual corporativa e a gente começou falando que o hábito faz o monge, você que está assistindo essa live ou você que vai assistir isso futuramente, você construiria uma casa própria num terreno alugado? Será que você construiria uma casa, sua casa própria, num terreno alugado? Estranho isso, né? Então, se você não construiria uma casa, um terreno alugado, o que eu posso falar para você é o seguinte: você também precisa de posicionamento digital. Esse lance de você ter um Instagram, um Facebook, um TikTok é importantíssimo. Mas você consolidar toda a sua empresa, o seu serviço, o seu produto, só nessas 3 bases aí, ó, ficou emocionado, né? É a mesma coisa que construir uma casa num terreno alugado. Você precisa de um website também. Algo que as pessoas possam falar assim, opa, o Orkut acabou, mas eu tenho um website. Opa, Facebook, o que é Facebook? Isso é coisa de antigo, mano. Eu uso o TikTok. O Facebook acabou, você tem seu website. Acabou aí o Instagram, você tem seu website. Bora pro Então, outro não sempre, vamos, né? exata, você tem que ter um ponto lá que é a sua base. Pensa nisso aí, que isso aí pode ser uma chamada para uma próxima live, hein, galera? Um beijo para todos vocês. Só Feliz pela antes participação de Portugal, hein, Luca? Só antes de fechar aí, Leandro, eu vou só tirar os comentários aqui, rapidinho, só para a gente tirar um print aqui da nossa live. Boa. Vou só desativar rápido os comentários, para a gente poder fazer um print aqui. Dá um sorriso aí. Espera aí que eu vou até mudar aqui o ângulo da luz aqui, ó. E aí? Vai. Aí, beleza. Ficou top, mano? Ah, pô, 2 modelos, né, Leandro? Não tem como não ficar, né? Não tem como, né, irmão? Beleza. Não vou fazer isso não. Desculpa, eu não aguento, cara, eu não aguento. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, pessoal. Grande abraço para todos vocês aí. Obrigado por tudo. Compartilha lá, comenta, manda sugestões. Um abraço. Tchau.